Já é noite quando Ferit chega em casa. A primeira coisa que nota é o silêncio estranho que invade o ambiente. Ele larga as chaves sobre a mesa e respira fundo, sentindo que algo está errado. Enquanto ele fala ao telefone, avista a luz da cozinha acesa, mas o que realmente o faz parar é a visão diante dele. Vários papéis pequenos colados por toda a cozinha, como se fossem fragmentos de algo que ela não conseguiu dizer em voz alta. Ele rapidamente desliga o celular. Os bilhetes estão presos no armário, espalhados como um pedido desesperado de adeus. Ferit dá alguns passos, lento, confuso, e puxa o primeiro papel. A letra de Nasley é inconfundível. Ela foi embora. Estava cansada de tudo. O ar parece desaparecer da cozinha. Ferit passa a mão pelo rosto sem acreditar no que está lendo. Ele continua retirando bilhetes, um a um, com as mãos trêmulas. Em um deles, a tinta está borrada, como se Nasley tivesse chorado enquanto escrevia. Essa visão é o que realmente o destrói. O peito dele dói como se tivesse levado um golpe invisível. Ferit sente as pernas fraquejarem e se apoia no balcão tentando entender o que estava acontecendo ali. Ferit anda pela casa com passos lentos, como alguém tentando tocar um passado que ainda dói. Cada cômodo parece maior e mais vazio, como se o silêncio tivesse ocupado todos os espaços desde a partida de Nasley. Ele passa a mão pela xícara que ela usava todas as manhãs, sentindo o frio do objeto contrastar com a saudade quente que aperta o peito. O sofá onde ela costumava se sentar para ler ainda guarda o formato do corpo dela, uma lembrança silenciosa que o faz fechar os olhos por um instante. A janela por onde Nasley adorava observar o pôr do sol agora só mostra um céu apagado, sem vida, como se até a cidade sentisse falta dela. As lembranças chegam sem pedir permissão. Ferit vê o sorriso de Nasley, aquele brilho doce que surgia nos olhos dela sempre que ficava sem graça. Recorda o jeito como ela jogava o cabelo para trás quando estava nervosa, um gesto simples que sempre o deixava completamente desarmado. As risadas dela ecoam em sua mente como um fantasma gentil, trazendo um conforto que, paradoxalmente, também machuca. Ele pensa nas conversas longas, na cumplicidade silenciosa, nos momentos que pareciam eternos e agora se transformaram em um vazio que dói mais do que ele imaginava possível. Exausto da própria saudade, Ferit entra no quarto e se deita na cama. O lençol ainda tem o perfume suave dela, e isso só torna tudo mais difícil. Ele vira para o lado onde Nasley costumava dormir e sente o peito apertar. Pela primeira vez entende realmente o peso da palavra saudade. Não é apenas sentir falta, é procurar por ela no escuro, é esperar uma mensagem que não chega, é desejar que o tempo volte só por um instante. Ele fecha os olhos e respira fundo, mas a dor permanece, profunda e silenciosa. Nasley se foi e ele não sabe onde ela está. Tudo o que sabe é que sem ela, nada faz sentido. No quarto silencioso do hotel, Nasley se senta na beira da cama, abraçando os próprios braços, como se tentasse se proteger da saudade que insiste em queimá-la por dentro. O ambiente é bonito, organizado, mas ainda assim frio, impessoal. Nada ali carrega a doçura das noites ao lado de Ferit, o calor daquelas conversas que iam além das palavras. A luz suave do ajapir ilumina apenas metade do rosto dela, revelando o cansaço nos olhos, a falta de sono e o peso de ter ido embora sem olhar para trás. Ela respira fundo, tentando convencer a si mesma que fez o certo ao partir. Mas a cada tentativa, o nome de Ferit volta como um sussurro dentro dela, atravessando sua defesa frágil. Ela fecha os olhos e se lembra de como ele a olhava, com um carinho silencioso, quase tímido, mas cheio de verdade. Lembra-se também do toque dele, sempre gentil, sempre presente nos momentos em que ela mais precisava.
A saudade aperta tanto que quase se torna física, um nó no peito que não se desfaz. Deitada agora na cama do hotel, Nasley vira o rosto para o travesseiro e sente o coração acelerar. O quarto parece grande demais sem ele. O silêncio parece alto demais sem a voz dele. Ela estende a mão sobre o lençol, como se pudesse imaginar o calor de Ferit perto dela, como se pudesse preencher aquele vazio que não deveria existir. O arrependimento começa a invadir seus pensamentos, trazendo consigo perguntas que machucam. Será que ele está pensando nela? Será que sente a falta dela do mesmo jeito? Será que ela deveria ter ficado? A verdade é que, apesar de tentar fugir dos sentimentos, Nasley não consegue escapar. Porque toda vez que fecha os olhos, é o rosto de Ferit que aparece. Toda vez que o vento bate na janela, ela se lembra do abraço dele. E quando finalmente encontra forças para se acalmar, uma única certeza cresce dentro dela. Por mais que tente seguir adiante, o coração continua voltando para ele. A manhã ainda nem clareou por completo quando o celular de Ferit vibra. Ele abre os olhos devagar, cansado por quase não ter dormido, mas o nome da secretária piscando na tela faz o coração disparar. Há algo na urgência da ligação que o faz sentar imediatamente na cama. Quando atende, a voz dela soa firme, porém cautelosa, como se carregasse uma notícia delicada. Senhor Ferit, eu descobri onde a senhorita Nasley está. O mundo parece parar por um instante. Ferit fecha os olhos, sentindo um choque quente de esperança atravessar seu peito. A saudade que até segundos atrás doía como um peso insuportável, agora se mistura com uma emoção nova, quase luminosa. Ele agradece rápido, sem conseguir esconder o tremor na voz, e em poucos minutos já está de pé, pegando as chaves, o casaco e tudo o que precisa para ir atrás dela. Não há irritação, não há dúvida. Apenas a necessidade urgente de tê-la de volta. Já amanhã, Nasley está parada entre as árvores, com uma cesta na mão, colhendo azeitonas. O cabelo solto balança com o vento e o coração de Ferit quase sai do peito. Ela se vira lentamente ao ouvir passos atrás de si. Seus olhos encontram os dele e por um instante os dois ficam imóveis, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Nasley sente o coração tremer, incapaz de acreditar que ele realmente veio atrás dela. Já Ferit apenas sorri, um sorriso pequeno, mas carregado de tudo o que ele não conseguiu dizer desde que ela partiu. Nasley e Ferit passeiam pela floresta. Sem precisar de palavras, eles começam a caminhar pela trilha, lado a lado. A floresta parece envolvê-los com um silêncio acolhedor, e o simples ato de estarem perto já acalma o coração dos dois. Eles recolhem alguns cogumelos juntos, rindo baixinho quando encontram um escondido entre folhas, como se aquele momento fosse um breve retorno à leveza que tanto lhes fazia falta. Mas, em meio ao encanto do caminho, percebem que tomaram uma direção desconhecida. A trilha desapareceu atrás deles, e a floresta agora parece maior, mais densa. O sol começa a descer entre as árvores, criando sombras que confundem ainda mais. Ferit segura a mão de Nasley, sentindo o medo delicado que ela tenta esconder. Depois de alguns minutos caminhando sem rumo, eles avistam algo entre os galhos. Uma pequena cabana de madeira, antiga, mas firme, escondida como um segredo no meio da floresta. Ferit aperta a mão de Nasley e guia seus passos até a porta. Era inesperado, era improvável, mas talvez fosse exatamente o que eles precisavam. As paredes de madeira envelhecida parecem guardar histórias antigas, mas para os dois, naquele instante, tudo o que importa é que finalmente encontraram um lugar seguro. Ferit empurra a porta devagar, revelando um interior simples, mas acolhedor. Uma pequena lareira, algumas mantas dobradas e uma mesa velha que range com o vento que passa por frestas quase invisíveis. Nasley entra depois dele, abraçando os braços para se aquecer. O silêncio entre os dois é espesso, cheio de sentimentos que ficaram guardados por tempo demais. Ferit fecha a porta e se vira para ela,
E naquele olhar cansado, assustado e ainda assim tão bonito, ele sente toda a verdade que estava preso em seu peito. Você foi embora, ele diz baixinho, dando um passo à frente, e eu fiquei sem chão. Ela desvia o olhar, respirando fundo. Eu estava trançada, Ferit, cansada de tudo, inclusive de sentir que não tinha mais espaço ao seu lado. Ele se aproxima um pouco mais, com o coração na mão. E você acha que algum dia eu quis que você fosse embora? Eu passei horas procurando seu perfume pela casa, como se isso fosse me trazer você de volta. Os olhos dela brilham com lágrimas imediatas. Eu pensei que você não precisava de mim. Ferit segura o rosto dela com delicadeza, como se tivesse medo de que ela desaparecesse outra vez. Eu não só não preciso de você, Nasli. Eu sinto você. Aqui, ele leva a mão ao próprio peito, onde o coração bate acelerado. Cada dia sem você foi uma ferida aberta. Uma lágrima escapa pelos olhos dela. Eu também senti sua falta, mais do que imaginei que fosse possível sentir de alguém. A confissão sai como um sussurro quebrado, e é tudo o que Ferit precisa. Ele a puxa para o abraço, apertando-a contra o peito como quem reencontra algo que nunca deveria ter perdido. Nasli se agarra a ele com a mesma intensidade, como se aquele fosse o primeiro lugar onde finalmente podia descansar. A lareira acende, rápido, iluminando o ambiente com uma luz quente. Eles se sentam diante do fogo, ainda abraçados, respirando juntos. O mundo lá fora poderia desaparecer, porque ali, como se só existissem eles dois. Ferit passa a mão pelo rosto dela. Eu te amo, Nasli, ele diz pela primeira vez sem hesitar, sem medo. Ela fecha os olhos, sentindo o coração explodir no peito. Eu também te amo, Ferit, responde com a voz trêmula. E eu voltei porque, por mais que eu tentasse fugir, o meu coração sempre corria para você. O beijo acontece com uma intensidade que só quem esperou demais consegue sentir. É doce, urgente, cheio de saudade e de uma promessa silenciosa de recomeço. Eles se deitam sobre as mantas junto à lareira, ainda abraçados, e a noite segue lenta, envolvida pela luz quente do fogo e pelo som suave da chuva batendo no telhado. É ali, naquela cabana perdida, que eles finalmente se encontram de verdade. É ali que os medos silenciam. É ali que o amor, pela primeira vez, fala sem interrupções. E eles passam a noite inteira juntos, como se o mundo fosse só deles. E talvez, naquele momento, realmente fosse. O amor é esse mistério silencioso que transforma o que parecia simples em algo profundo. Ele nasce nos detalhes, no cuidado inesperado, no olhar que se prolonga sem querer, na ausência que dói mais do que deveria. O amor não chega com barulho, ele se revela quando percebemos que alguém já faz parte do nosso respirar. É força e fragilidade ao mesmo tempo. Força para enfrentar o mundo ao lado de alguém e fragilidade para admitir que precisamos desse alguém. Amar é confiar no invisível, é permitir que o coração fale mais alto do que os medos. É aceitar que haverá quedas, tropeços, noites longas e dúvidas, mas ainda assim permanecer, porque a presença do outro vale o risco. O amor é a oportunidade de recomeçar, de enxergar beleza onde antes havia cansaço, de encontrar refúgio nos braços certos. E quando finalmente acontece, quando duas almas se encontram no meio do caos e reconhecem uma a outra, tudo ganha um sentido diferente.